agosto ou melhor, em 4 de setembro de 2018, o meu voto aqui foi pela aprovação das contas, inicialmente. E aí o conselheiro Anselmo Brito solicitou vistas e apresentou o voto no sentido oposto, pela rejeição dessas contas. E agora, nessa oportunidade, em que fiz um novo exame aqui do processo, inclusive em relação também ao voto apresentado pelo conselheiro Anselmo, já lhes adianto que minha conclusão foi também pela rejeição nesse segundo exame. E aqui, para até poupá-los e até imprimir um pouco mais de celeridade à nossa sessão, eu vou tocar nos pontos principais, inclusive das nossas divergências. Embora eu tenha chegado à mesma conclusão, existem algumas divergências com o voto do conselheiro Anselmo Brito, inclusive em relação à apreciação de alguns pontos de controle que o conselheiro imprimiu no seu voto, em que não foi abordado no meu exame aqui do processo. Então, isso, inclusive, é muito natural. A gente vê diversos conselheiros, como a gente não tem uma norma regulando isso, então, tem alguns conselheiros que, digamos, estendem mais o exame e acaba revisando outros pontos de controle que outros conselheiros não veem. E, da mesma forma, também tem alguns pontos de controle que eu me debrucei e também o conselheiro Anselmo Brito não entendeu que não, no seu voto, não tratar desses pontos de controle. Então, existem essas diferenças e naqueles pontos em que nós mencionamos, existem algumas divergências em relação ao voto que eu trago e ao voto apresentado pelo conselheiro Anselmo, o seu voto visto. Então, eu vou me dedicar a apontá-los e passar aqui pelos principais pontos que me levaram a entender, nesse novo momento, pela rejeição dessas contas. Então, eu passo diretamente aqui, eu faço um exame da análise dos demonstrativos e passo inicialmente a demonstração do resultado da execução orçamentária. E aqui já existe a primeira divergência com relação ao voto vista do conselheiro Anselmo Brito. Eu apresento aqui um superávit de execução orçamentária da ordem de R$ 53.965, enquanto naquele voto do conselheiro Anselmo Brito, ele encontrou um déficit orçamentário. Portanto, eu encontrei um superávit orçamentário de 53 mil e o conselheiro Anselmo Brito um déficit orçamentário de 191.687,84. E verificando qual seria a nossa divergência, eu identifiquei que se tratava essa divergência do valor das operações intra-orçamentárias, aquelas que resultam de despesas e receitas pertencentes às unidades e órgãos da mesma esfera de governo, ou seja, do município de Jacuípe, que integram o mesmo orçamento, o orçamento fiscal e da Seguridade Social. E essas receitas e despesas intra-orçamentárias, elas devem ser excluídas do resultado consolidado, porque ela se deu dentro do próprio, dos órgãos e entidades da própria municipalidade. Então, contabilmente, no consolidado, a gente exclui essas receitas e despesas e apura o déficit orçamentário ou o superávit. Então, eu entendo que essas receitas e despesas intra-orçamentárias, elas devem ser excluídas, porque senão a gente vai ter duplicidades aí, e foi isso que eu procedi. Portanto, eu encontrei esse superávit e o conselheiro Anselmo Brito apresentou um déficit de 191.887. Pronto. Essa é uma das primeiras divergências que ocorreu. Com relação
a situação financeira e patrimonial, eu apontei aqui um passivo a descoberto, no valor de R$ 2.553.471,11. Esse passivo a descoberto, ele ocorreu em razão do reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias. O que são essas provisões? Essas provisões, essa provisão matemática, ela parte de uma avaliação atuarial que é feita lá no regime próprio de previdência. Um especialista, um profissional especialista, ele emite um laudo e aí, a partir desse laudo, dessa avaliação, é feita essa provisão. Essa provisão, ela resulta da diferença a maior entre os benefícios que aquele plano de previdências vai oferecer no futuro e as contribuições arrecadadas também no futuro para fazer frente a esses benefícios. Então, numa determinada data futura, é observado isso e esse valor é calculado a valor presente, ou seja, é trazido a valor presente. Então, é feito lá no balanço do regime próprio de previdência do ente, é feita essa avaliação e foi constatado uma diferença aí, no caso, a maior, ou seja, os benefícios que devem ser concedidos superavam as contribuições que seriam arrecadadas. Então, isso aí foi reconhecido no balanço lá do regime de previdência e no consolidado entrou aqui gerando um passivo a descoberto. O que é um passivo a descoberto? É uma situação em que as obrigações, digamos, do ente público é maior do que os seus direitos e bens. Então, geraria isso aqui. Agora, se nós excluíssemos o balanço do regime de previdência, deixarmos só dos outros órgãos e da prefeitura, a gente vai verificar aqui que não daria esse passivo a descoberto e, portanto, estaria, assim, digamos, uma posição favorável. E aqui eu aponto essa situação, mas o conselheiro, assim, não tem divergência com relação a esse ponto. Aqui eu faço também um registro que a variação do patrimônio financeiro não coincide com o déficit, ou melhor, com o superávit orçamentário verificado nessa prestação de contas, nas contas do ano 2012 desse município, que identifiquei um superávit orçamentário de 53.965, e aqui essa variação do patrimônio financeiro, que você pegar a movimentação financeira de um ano para o outro, ela tem que ser igual ao resultado da execução orçamentária, obviamente, porque isso vai estar refletido nos balanços e nos demonstrativos da entidade. E aqui eu identifiquei uma diferença, portanto, isso demonstra uma inconsistência nos demonstrativos do município, aqui no caso do município de Jacuípe, referente àquele exercício. E aqui eu faço também uma análise de quocientes da administração, até para saber como é que está a sua situação patrimonial e financeira por meio desses quocientes. E aqui fez esse levantamento. Acredito, se eu não me engano, o conselheiro Anselmo não faz esse tipo de avaliação. E aí vem as distinções assim, em relação às avaliações tanto dos demonstrativos contábeis quanto dos outros pontos de controle que empreendemos no exame dessas prestações de contas. E, em seguida, passo à verificação dos limites constitucionais e legais determinados especialmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação a aqueles limites de gasto com o pessoal. E aí, os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, eu identifiquei aqui que o município cumpriu, aplicando o valor de R$ 2.159.617, equivalente a 25,17% da receita proveniente de impostos e transferência de impostos, configurando um gasto maior
de R$ 14.627, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 212 da Constituição da República. De forma diferente, divergente, o conselheiro Anselmo, naquele voto vista, ele apresentou que aqui o município descumpriu o gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, apresentando uma aplicação a menor de cerca de R$ 171.647,20, equivalente a 23,17% dos impostos compreendidos das transferências de impostos. E essa divergência, esse 171.647, corresponde exatamente ao gasto com a manutenção da Secretaria de Educação. Isso aí a gente já tem conhecimento aqui, já houve em outros exame de outros processos. Em relação a isso, a gente tem uma divergência mesmo. Eu entendo que esses gastos realizados na Secretaria de Educação, eles compõem o gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino e tem amparo no artigo 70 da Lei 9.394 de 96, especialmente nos incisos 3º e 5º, que dispõe o seguinte. Eu vou fazer a leitura até para ficar mais claro. Dispõe o artigo 70 daquela lei. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendidas as que se destinam a... Aí ele traz uma relação de 8... São 8 incisos, e no terceiro ele diz que... Então, são gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Então, qualquer uso e serviço que tiver uma vinculação com o ensino, no caso o ensino, a educação básica, que envolve a educação infantil e o ensino fundamental, ele vai compor esse limite aqui. Então, esse inciso 3, ele pode ser qualquer uma despesa que, desde que tenha um vínculo com o ensino. E o inciso 5º diz assim: a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Bem, que atividades meio são essas? Normalmente, são aquelas atividades dos serviços que dão apoio ao ensino, ou tanto para que os professores lecionem lá a sua aula, né? Então, por exemplo, o apoio com material de escritório, aquele servidor que trabalha na secretaria, elaborando o histórico escolar do aluno, então passando declaração. Então, tem vários meios. O combustível utilizado no veículo que atende à educação, ao ensino, e daí por diante. Então, são diversas despesas que a gente pode incluir aqui como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Obviamente, essas despesas, elas podem, num exame, digamos, num exame in loco, ou então a partir da sua nota de empenho, a gente entender que aquela despesa não compreende manutenção e desenvolvimento do ensino, e aí fazer um questionamento à administração, porque foi contabilizada como gasto daquela Secretaria de Educação. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma despesa que normalmente é feita pela Secretaria de Manutenção, ou melhor, Secretaria de Educação, e que ela contabiliza como uma MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, é o gasto com as bandas de fanfarra. Isso tem muito no interior, é muito comum. E, de fato, isso aí não tem um vínculo direto com o ensino. Eu particularmente,
quando pego um empenho que tem despesa com essas bandas de fanfarra, eu simplesmente excluo aqui, eu não computo nesse limite, mas em geral assim são muitas. E aqui a gente tem um problema que o SICAP, as prefeituras, os entes municipais não informam detalhadamente no empenho o que são essas despesas. Então fica difícil nesse exame, digamos, analítico dessas despesas. Aí o que a gente faz? A gente faz essa contabilização conforme que os anexos da Lei 4.320, em especial o anexo 11 e o 8. E aí não dá para a gente excluir sem saber se realmente essas despesas são realmente de manutenção e desenvolvimento do ensino. Se ele contabilizou ali, pelo menos em princípio são despesas sim com MDE. Então não cabe o tribunal aqui fazer essa exclusão. Agora, se eu tiver de forma objetiva e concreta, com a certeza de que não são realmente despesa com realização de atividades meio, por exemplo, aí eu faço essa exclusão se a gente tiver essas condições. E aqui, infelizmente, a gente não tem, a não ser que a gente solicite e indague o gestor. Então, por essa razão, eu entendo que deve ser incluída essas despesas que foram excluídas ali no parecer do conselheiro, no seu voto visto. Desculpa, parecer não, no seu voto visto. E aí, em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, o município cumpriu sim com o disposto no artigo 212 da Constituição. E aí eu faço um exame aqui do limite referente aos 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração de profissionais do magistério. Verifiquei que foi cumprido, sim, ele cumpriu esse gasto, um total de R$ 2.339.018. O conselheiro que apresentou o voto vista também entendeu que foi cumprido, então aqui não existe divergência. Eu também faço um apontamento do disposto no artigo 21 caput, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494 de 2007, que trata de que pelo menos 95% dos recursos do Fundeb, eles devem ser utilizados naquele ano, gastos com a educação básica naquele ano. Então, 5% pode ser utilizado no ano seguinte até o final do primeiro trimestre do ano seguinte. Então, como é uma disposição legal, eu também faço essa verificação e aqui ele cumpriu o determinado nessa disposição legal. E aí passo para os gastos com ações e serviços públicos de saúde. Aqui também tem uma divergência com o voto apresentado pelo conselheiro Anselmo Brito. E nesse particular aqui, essa divergência, eu inicialmente identifiquei aqui o cumprimento de um percentual de 16,96% das receitas de impostos, incluídas aí as transferências de impostos, evidenciando o cumprimento do disposto no artigo 77, inciso 3º, parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, que determina essa aplicação mínima aqui de 15%. E aí, a divergência, nesse caso, com o voto visto do conselheiro Anselmo Brito, que identificou uma aplicação a menor aqui no percentual. Eu não anotei o percentual. Bem, mas a divergência... identificou, foi 13,35. No caso, ele excluiu despesas da ordem de R$ 310.472, por entender que não são consideradas para fins de apuração do limite, uma vez que deveria essas despesas serem movimentadas por meio de fundo municipal de saúde, conforme determina a Lei Complementar 141 e o parágrafo 3º do artigo 77
do ato das disposições constitucionais transitórias também. Então, essa divergência é o seguinte, aqui é até mais simples. A determinação, tanto legal quanto constitucional, que todas as despesas com ações e serviços públicos de saúde sejam aplicadas por meio de fundo. Então, uma parcela dessas despesas, que são esses 310 mil, não foram aplicadas por meio de fundo, embora tenham sido aplicadas em ações e serviços públicos de saúde, que é como eu considero aqui no caso. Elas foram aplicadas em ações de saúde? Foram. Então, elas compõem o limite do disposto do parágrafo 4º, embora tenha descumprido aquela determinação do parágrafo 3º. Vejam, então, percebam bem essa distinção. Então, ela cumpriu a determinação que diz respeito ao limite, mas não cumpriu com o que diz respeito, isso aqui tem que ser aplicado por meio de fundo, e não foi, conforme está aqui nos demonstrativos contábeis. Então, por essa razão, apenas essa divergência, a gente encontrou esses percentuais distintos. Mas, no meu entendimento, embora lá no final, como eu já adiantei às vossas excelências, eu chego à mesma conclusão pela rejeição das contas, mas tanto no manutenção do ensino quanto com ações e serviços públicos de saúde, o município cumpriu a determinação constitucional. Bem, aí eu passo para os limites de gasto com o pessoal do município, e aqui todos eles foram observados, todos dentro do limite, e lá no final aqui eu faço um quadro resumo, e aí eu já falo para vocês o parâmetro, no caso do município, que tem que aplicar, gastar o máximo de 60% com o pessoal, foi aplicado 50,28% na nossa apuração, nos nossos cálculos, e do Poder Executivo, que são 54% da receita corrente líquida, foi aplicado, ou melhor, foi gasto 47,19%, portanto ficou abaixo também, e o Poder Legislativo, que o limite é 6% da receita corrente líquida, foi aplicado 3,09%, também ficando abaixo. E aí eu passo para outras verificações, já faço uma verificação do controle interno, não tem nenhuma evidência aqui nos autos de que houve exame de controle interno naquela época, lá em 2012, que o controle interno atuou efetivamente no município. Então, portanto, eu entendo aqui que descumpre determinação constitucional com relação ao controle interno. Com relação à lei orçamentária anual, eu faço um destaque aqui, que a própria lei anual, no seu artigo 6º, ela autoriza remanejamento de recursos para compor a lei orçamentária. E já que se trata de repriorização de ações do poder público, esses remanejamentos, transferências e remanejamentos e transposição, ela na própria lei ela já faz essa autorização, e no meu entendimento, eu sei que tem muitas outras pessoas que não entendem dessa forma, isso aí deveria ser feito por lei específica. Esse tipo de alteração orçamentária tem que ser em lei específica e não pode ser autorizado de forma geral na lei orçamentária, porque aí viola claramente a Constituição, pô. Então, essa disposição aqui, eu entendo que lá a gente pode observar, inclusive foi objeto de exame tanto lá da auditoria quanto do conselheiro que apresentou, o conselheiro Anselmo Brito, que apresentou no seu voto visto. Ele também apontou essa irregularidade. Aí também faço um registro aqui do plano plurianual, que não foi encaminhado, esta Corte de Contas, e dos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Eles não foram encaminhados. O relatório resumido de execução orçamentária, do primeiro ao quinto bimestre, eles só encaminharam o último. Pelo menos é o que consta aqui nos autos. E do relatório de gestão fiscal,
eles encaminharam o primeiro e o segundo quadrimestre, 2012. Portanto, deixou o terceiro quadrimestre, como eu aponto aqui no início, eles encaminharam numa data posterior, né, que foi depois até juntado aos autos. Bem, a prestação de contas do exercício anterior, que foi o do exercício 2011, aí trouxe também algumas irregularidades e já foi apreciada aqui pelo Tribunal Pleno. Era o processo 6.169/2012, e elas foram pela rejeição. E aqui eu faço o registro aqui das irregularidades que apresentava aquelas contas à época. E aí o quadro resume e passo para a conclusão, e eu faço uma distinção aqui, ou melhor, uma segregação entre as irregularidades, tanto de natureza constitucional, as de natureza legal e as de natureza regulamentar. E aí, obviamente, as irregularidades ou restrições de ordem constitucional pesam mais no exame para conclusão, pela aprovação ou rejeição das contas. Também aqui a gente não tem nenhuma vinculação com norma com relação a essa apreciação, é da convicção de cada relator aqui. Ele pode ter até descumprido esses limites constitucionais, legais, se o relator faz as suas ponderações e aí entende pela conclusão, pela aprovação ou rejeição dessas contas. E foi o que eu fiz naquele primeira, digamos, apreciação, e aí eu entendi à época que era pela aprovação, e aqui eu faço essa revisão e entendo aqui que no caso das irregularidades de natureza constitucional, eu trago aqui, aponto que a inexistência de controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal, naquele exercício, lei orçamentária autorizando remanejamento de recursos de uma estrutura programática para outra, também violando o artigo 167, inciso 6º da Constituição, e aplicação de recursos da ordem de 310 mil em ações de serviço público de saúde, em desacordo com aquele parágrafo 3º do artigo 77 do ADCT. E as irregularidades de natureza legal, eu aponto um passivo a descoberto, porque isso, embora tenha sido no consolidado, e essa questão que eu levantei, porque, inclusive, se outros entes, a grande maioria dos entes nacionais, se forem fazer esse levantamento em seus regimes de previdência, provavelmente não vai dar coisa boa. Então, aí eles teriam que registrar isso lá no balanço do seu regime de previdência, e no consolidado ele entraria pesando negativamente, e a partir disso passaria a ter um passivo a descoberto, como a gente apontou aqui nessas contas, e aqui, no meu entendimento, viola o disposto na Lei Complementar 101, a LRF, o parágrafo 1º do artigo 1º, que fala do equilíbrio das contas, porque isso, lá no futuro, a gestão fiscal vai ficar comprometida e desequilibrada, como todos sabemos. Aponto também outra divergência de natureza legal, o que diz respeito àquela inconsistência contábil da variação do saldo patrimonial, do saldo patrimonial financeiro, e com o superávit orçamentário identificado nessas contas. E também do envio dos relatórios, dos relatórios de resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, conforme já tinha tratado. Esse ato essa omissão, ela acaba afrontando tanto a nossa resolução 02, que diz respeito ao nosso calendário de obrigações, quanto o disposto no artigo 5º da Lei 10.028, que trata da infração administrativa contra leis de finanças públicas. E, por fim, com relação à irregularidade regulamentar, eu apresento que não foi encaminhado o plano plurianual
a esta Corte de Contas, conforme determina também aquele nosso calendário de obrigações, que é a Resolução 02/2003. E assim, faço algumas considerações e proponho aqui uma decisão no sentido de emissão de parecer prévio recomendando à Egrégia Corte do município, Egrégia Câmara Municipal de Jacuípe a rejeição das contas do prefeito do município de Jacuípe, senhor Amaro Jorge Marques da Silva, relativas ao exercício 2012. E também solicitar ao presidente da Câmara Municipal de Jacuípe que seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das contas anuais em questão, na forma prevista no artigo 160 do nosso regimento interno. Que a comunicação, normalmente eles encaminham a cópia do decreto legislativo que julgou aquelas contas e acompanhado da ata daquela sessão, com o resultado dessas contas para anotação aqui no nosso Tribunal de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, é esse o relato a respeito das contas da prefeitura do prefeito de Jacuípe referente ao exercício 2012. Excelências, não vou matá-los de fome, mas só para rememorar. A auditoria nesses autos se manifestou entendendo quais as irregularidades. Descumprimento do artigo 196 da Constituição Federal, combinado com a emenda constitucional número 29 de 2000, pela não aplicação dos 15% de ações de serviços públicos de saúde. A ausência do relatório central de controle interno, não envio do PPA, previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão de receita e explicação de despesa, na apresentação de justificativa de frustração de receitas de praticamente mais de 30% do exercício em referência, de manejamento e transposição de recursos orçamentários no valor de quase R$900 mil, sem prévia autorização legal, no envio da Relação Geral de Bens Móveis e Imóveis, no encaminhamento da relação, aquele rol de processos que pede o calendário, e também no envio da relação de restos a pagar. O conselheiro Sérgio, como se manifestou, indicou as seguintes irregularidades: inexistência do sistema de controle interno, passiva descoberta da ordem de R$2,5 milhões, divergência no valor de R$200 mil entre a variação do saldo negativo patrimonial financeiro e o resultado superávit da execução orçamentária, no envio dos réus do primeiro ao quinto bimestre e dos RGFs, o primeiro e segundo quadrimestre, 2012, 2017, no envio do plano plurianual e também da LDO. Eu, no meu voto vista, excelência, elenquei 12 situações que foram o descumprimento do limite constitucional mínimo em ações de serviços públicos de saúde. Nesse caso aqui, a divergência que temos aqui não é meramente aqui vimos discutindo, mas é um claro, assim diz respeito à norma constitucional e o que está registrado na Lei Complementar 142. Então, não é aquela mera divergência. Com relação ao descumprimento do limite constitucional mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino, sim, há despesas que foram gastas na secretaria e que, de fato, eu não considero. No envio de relatório certificado parecer do controle interno, do 10º repassado em proporção a maior ao valor permitido na Carta Republicana de 88 e também atraso nos referidos repasses. No envio do PPA, conselheiro Sérgio, nós observamos que, quanto no envio do PPA da LDO, a LDO ela consta dos autos. O processo 463 de 2011, folhas 248 a 269. E utilização de RTT, remanejamento, transferência e... Faltou outro T, me ajudem. É a fome. Transposição. Faltou outro T. Sem específica utilização do Poder Legislativo, a ocorrência de déficit orçamentário no valor de R$192 mil, aqui arredondando,
E aqui a questão, Excelências, é que a gente entende, mesmo com as explicações do conselheiro, tratando de receitas ou despesas intra-orçamentárias, é algo assim que há necessidade de verificar se de fato isso aconteceu dessa forma, tendo em vista que, em regra, isso acontece de um órgão para outro, quando o órgão presta serviço ou quando recebe receitas de outro pertencente ao mesmo orçamento. Passivo real descoberto, 2,5 milhões, como o relator, distração na arrecadação de receitas, ausência do certificado de regularidade previdenciária. Aqui, com relação à questão previdenciária, há um cálculo atuarial que parece-me que ele não foi apresentado. Por isso a inconsistência dessa informação lá nos balanços, porque não há esse cálculo atuarial demonstrando como se chegou ao valor. E no envio do inventário geral de bens, em relação aos processos estatutários ocorridos no exercício dos réus, primeiro ou quinto bimestre, e dos RGFs. Não sei se hoje ainda pode ser apurado, mas isso também é uma infração lá da Lei 10.028 de processamento e julgamento pela Corte de Contas. E também insuficiência financeira no último ano de mandato, na ordem de R$227 mil. Esses foram os 12 pontos que me levaram a me posicionar pela reprovação e gestão das contas, igualmente ao conselheiro relator, mas por razões de decidir em maior quantidade do que aquelas inicialmente reconhecidas e até evidenciadas pelo conselheiro relator. É isso, presidente. Só para aclarar, dar mais informações, mais luzes. Ouvindo os dois votos, como o voto do conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu acho estranho porque me parece já está aquele voto vista do voto vista, né? É interessante, porque eu não entendo nem porque que não foi ainda concluído. Eu não me recordo porque não foi concluído. Concluído quando o conselheiro Anselmo apresentou o voto vista. Portanto, a revisão do voto do conselheiro, para mim, é uma coisa assim, digamos, atípica, né? Mas eu não solicitei vista do voto. Não, claro que não, você mesmo, até porque eu estava fora da substituição. Não, mas isso é só uma pequena observação, que é aquilo que nós chamamos de voto vista do voto vista. Né? Mas veja bem, eu ouvi e, naturalmente, tem muitas informações a respeito das questões contábeis, fiscais, as coisas todas. Eu só quero manifestar com relação a alguns pontos de controle que me parece já um tanto consolidado aqui nesta Corte de Contas, quando se fala dos limites da educação e os limites de saúde, se considerar as atividades meio. Portanto, sem maiores delongas, eu considero que o município, neste caso, atinge os limites constitucionais na educação e na saúde, mas, pelas diversas outras irregularidades que não vou me ater a elas, eu acompanho o voto do relator originário, o segundo voto, me parece, do relator originário. Raquel. Eu não posso votar. Você não porque pode. É do conselheiro Sérgio quando... O voto do Gabinete de Conselheiro de Justiça. Isso. Não, Vossa Excelência também tem um parecer nos Tem autos também, né? Gostaria de qualquer auditoria. Você funcionou como decisão simples também no processo. Do 2-1. Como é que faz? Só tem. Não, quórum, eu fui vencido. 2-1. Tem quórum. Tem quórum, 4. Então, o seu voto, você votou com o voto do conselheiro. Então, o do vencido conselheiro Anselmo A não fica. ser que Vossa Excelência queira acompanhar o voto do dirigente. Está vencido, não Não pode. tem empate. Já está. Está 2-1 já. vencido. Pelo amor de Deus. Não. Tem mais alguma pauta? Por que essa cara? Então, eu só queria, que esqueci no primeiro momento, em segunda leitura, a resolução normativa, a sessão do plenário. Resolução normativa. Dispõe sobre as prestações de contas anuais deste Tribunal de Contas
à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e da outras providências. Lida em segunda leitura. E está facultada a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado a nossa sessão, convidando para terça-feira,